Começando mais um Vem com a Suprema, você pode acompanhar o programa a partir de agora aqui na Rádio Cidade e também no nosso YouTube. Hoje a gente vai conversar sobre uma iniciativa global que é bem bacana, bem legal, chamada O Que Importa Pra Você. Para explicar essa iniciativa para a gente vai conversar com a Fabíola Vieira, gerente de enfermagem do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus. Bom dia, Fabíola, seja bem-vinda. Bom dia, Aninha. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece, Fabíola. E vamos conversar também com a minha xará, Ana Clara Francischini, coordenadora de enfermagem também do Hospital e Maternidade. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, um prazer estar aqui com você. A gente que agradece a presença de vocês. Para a gente começar o programa de hoje, explica pra gente o que é essa iniciativa, né? O que importa para você de forma simplificada. Okay. Bom, esse projeto, né, que virou um movimento mundial, ele foi incorporado no HMTJ, no Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, em 2018. E o principal objetivo desse projeto é trazer uma linguagem mais próxima, humana, uma aproximação, entendendo com os nossos pacientes, de fato, o que importa para ele no momento da internação. Então, a gente deixa de fazer aquela pergunta, qual é o problema, né? Que às vezes a gente, como profissional da saúde, a gente quer resolver aquele problema imediato. E estende a pergunta para que, de fato, o que importa para ele naquele momento? Será que existe algo que a gente possa fazer para que aquele momento fique mais leve, mais acolhedor, mais humano? De certa forma, quebrar essa barreira, né? Essa barreira, exatamente. Que é tão pesada, digamos, em alguns casos, né? Na maioria dos casos, né? A gente sai de uma rotina domiciliar, né? A gente sai de uma rotina do nosso dia a dia ali, vai para um ambiente que até então, muitas vezes, a gente não conhece, lida com pessoas que a gente não conhece, depende de pessoas, às vezes, muitas vezes, exclusivamente daquelas pessoas, né? Para fazer um cuidado, para dar um banho, para prescrever uma medicação, para administrar uma medicação. Então, a gente começa a aproximar o profissional para esse olhar, né, de entender, de fato, o que importa para o paciente. Né? Será que é uma música que vai fazer diferença para ele? Será que é uma comida? Será que é chamar ele pelo nome ou por um apelido que ele rotineiramente já recebe esse carinho na casa dele, com os amigos dele? Legal. E aí, na prática, como que é feito isso, essa escuta, né, diferenciada? Tem algum cronograma, alguma planilha, assim? Porque é muito diferenciado, né? Bem personalizado, né? Esse trabalho, ele tem uma metodologia, né? Então, ele começou nos Estados Unidos em 2010, essa metodologia, que acontece no mundo inteiro. Existe um dia específico para esse trabalho, para disseminação dessa cultura, que é o dia 6 de junho. Então, nós estamos nesse mês, né? Mas o nosso grande desafio é fazer com que esse trabalho aconteça diariamente. Existe, sim, métodos, perguntas específicas que vão trazer para o paciente essa segurança de falar para nós o que importa para ele. De fato, a gente educa os profissionais, a gente explica para eles como que tem que ser essa abordagem. E no dia a dia a gente vai disseminando isso para os novos colaboradores, para os novos integrantes da nossa equipe. Boa. Queria que a Ana falasse também um pouquinho, principalmente dessa parte dos profissionais, né? Aproveitando que vocês, né, você, Fabíola, começou a falar sobre isso. É muito bacana todo mundo interagir. Como que é feito? É feita alguma escolha de profissional? Eu vou poder colaborar com isso porque eu tenho mais facilidade? Como que é feito isso? É muito interessante que nós temos uma comissão, né, que é o nosso grupo de humanização. É uma comissão voltada para o que importa para você. Então, a gente se reúne em vários momentos durante o ano para a gente poder discutir e planejar as ações e estratégias voltadas para a nossa campanha. E, além disso, todos os colaboradores, eles podem participar também da nossa campanha. Todos eles são abertos para participar dessa comissão, desejando só falar conosco. E, além disso, a maternidade traz algo muito interessante, porque além de fazer o projeto do que importa para você para os pacientes, a gente também amplia para fazer com os nossos colaboradores. Olha que legal. Então, nós temos estratégias e ações voltadas para eles. Então, nós temos um almoço acolhedor com uma música, que eles adoram uma música ao vivo. Nós temos um cardápio especial. Temos oficinas voltadas para ele, tanto de cuidado de saúde mental, como de cuidado de autocuidado mesmo, de beleza. E é um momento muito importante, porque a gente aproxima desses colaboradores e nós trazemos colaboradores que vão replicar isso lá no beira-leito para os nossos pacientes também.
Então, digamos que começa bem na base, né, do hospital e vai ampliando, né? Isso. Como que vocês avaliam esse projeto, né? Lá desde 2018, quando começou, até agora, 2026, tá sendo positivo, tá tendo muita adesão. Teve algum caso que marcou vocês também? Nós tivemos, todos os anos para nós é surpreendente, né? A gente tem algo que toca mesmo, que faz a gente repensar no dia a dia. Nós não paramos esse projeto em nenhum momento. Nós atravessamos a pandemia e mesmo no período pandêmico a gente continuou com o movimento. Então, nós tivemos, por exemplo, dois irmãos que estavam dentro do hospital e que não se viam há um tempo, e a gente promoveu esse encontro. Nós desejos, por exemplo, de um alimento, de uma música que fazia sentido na vida daquele paciente. Tinha uma paciente que ela tocava piano, e tinha anos que ela não tocava e ela desejava escutar uma música, então a gente levou para ela uma música. Então, assim, a gente entra num íntimo tão importante ali, que faz tanta diferença, que as experiências, ano após ano, elas vão trazendo muito significado para nós. Agora, uma coisa, Aninha, que você perguntou que vale a pena, é que esse trabalho, ele tem toda uma entrega intangível, mas precisa de método mesmo. Então, o cronograma, por exemplo, das atividades, toda vez que ele fica mais robusto, ele consegue abranger mais pessoas. Então, a gente divulga isso para os profissionais com antecedência, a gente capta voluntários, quanto mais voluntários, mais ações tem, né? Trazendo assim, um pouquinho dessa questão de envolver os profissionais mesmo, né? Lógico que eles têm dias destinados para receberem esse carinho, sim, mas a gente também precisa desbravar com eles essa metodologia para ser aplicada no dia a dia. Então, quanto mais organização na programação desse movimento, mais a gente consegue mudar a cultura da instituição e aproximar mesmo o profissional para esse olhar, né? Perfeito. Nesses anos também de projeto, tiveram novidades? Tem alguma novidade prevista para o ano que vem? Como que estão essas expectativas? Quer falar, Ana? Mas a gente tem bastante novidade. Todo ano a gente tem muitas novidades. Vou falar um pouquinho da novidade que nós trouxemos esse ano, né? Que foi o nosso carrinho da gentileza. Onde a gente fez uma campanha muito bacana, né? De arrecadar donativos. Então, a gente arrecadou desde produtos de higiene pessoal, a livros, caça-palavra, caneta. E aí, a gente fez todo um carrinho estruturado. E nós passamos os dias da campanha no beira-leito dos pacientes, perguntando para eles o que o nosso carrinho da gentileza poderia contribuir para o dia deles. Legal. E aí, teve uma que marcou muito a gente, que foi a do desodorante, né, Fá? E tudo que ela precisava naquele momento era um desodorante bem cheiroso. Olha só, gente. E é engraçado porque, assim, pra gente que tá de fora, são coisas tão simples, mas que naquele momento faz uma diferença, fez muita né? diferença. E, por sorte, a gente tinha um desodorante naquele carrinho. E, realmente, ela soltou um sorrisão na hora que a gente disponibilizou. A cruzadinha fez muita diferença também. Porque eles ficam ali esperando, parados, sozinhos. Então, a cruzadinha deu um aconchego ali, né? Deu um tempo de qualidade para eles. Eu sinto que a gente empodera muito os nossos pacientes, assim, no processo de saúde e doença deles. Porque eles se sentem acolhidos, eles se sentem ouvidos, e isso é muito importante. Com certeza. Tem alguma novidade para o ano que vem que vocês já estão pensando? Tem, a gente sempre sai do movimento. Nós terminamos o movimento agora recentemente, foi semana retrasada. E nós fazemos um momento de debriefing, que a gente fala. Então, a gente para entender como que foi a nossa entrega, né, no ano vigente, o que a gente pode fazer para melhorar. E, ano após ano, a gente vai vendo que a nossa música pode ser melhorada, porque nós não somos afinadas para cantar, né? Então, esse ano, a gente já entendeu que precisamos de um professor para desenvolver. E temos talentos ali dentro. Então, para que cada um fique na posição certa para cantar, então fizemos uma parceria muito importante com a Faculdade Suprema. E eles estão vindo com uma professora que vai ensinar a gente, vai desenvolver a gente quinzenalmente, para que ano que vem a gente tenha aí um coral bem bacana, bem maduro, para entregar essa musicalização no Beira-Leito. Muito bacana. Ano que vem a gente quer, então, vem com a Suprema com coral. Porque vai ser lindo. A música realmente mexe, né? Com o íntimo do paciente, né? Das pessoas. Mas a gente percebe, assim, que os pacientes, eles referem a música
para algum momento da vida. Então, alguma história de vida, dependendo da música que a gente toca ali, de fato faz sentido para eles. Eles contam aquele momento que eles viveram, né? Alguns a gente já viveu a experiência do paciente sair do leito para dançar com a gente. Então, um paciente que a gente encontra ali deitado, né? Às vezes cabisbaixo, você toca a música, já vem aquela emoção toda, ele levanta e faz muito sentido mesmo, né? Isso que É verdade. Tem alguma forma de escolha do paciente? Todo paciente pode participar? Tem algum critério para isso? 100% pode participar. A gente visita 100% dos leitos, com a música, com as perguntas. Obviamente que, às vezes, a gente depara com histórias que pode fazer com que os nossos profissionais se integrem mais, desdobrem mais aquele desejo. Então, às vezes, é um desejo que vai exigir de nós vai exigir de nós uma interface multiprofissional. Então, por exemplo, dependendo do alimento que ele deseja comer, a gente precisa de acionar a equipe médica, a equipe da fono, a equipe da nutrição. Então, isso tudo vai depender do que ele falar para nós. E aí a gente faz esse trabalho para atender aquela expectativa. Exatamente, por isso que todo mundo tem que estar bem integrado, né, na ação. A composição dessa comissão, o ideal é que realmente seja multiprofissional. Então, não é da enfermagem, né? Ela precisa de uma ouvidoria presente, da ouvidora, ela precisa da psicologia, ela precisa da própria equipe multi-assistencial, né? A gente envolve a diretoria, porque existe um investimento. A gente preocupa muito com uma decoração que faça sentido naqueles dias. Então, é um investimento pequeno, mas é um investimento. Então, precisa de toda uma estrutura aí para fazer esse trabalho acontecer. Muito bom. Essa iniciativa, ela fica, né? Ela funciona só no Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus ou ela está sendo também disseminada para outros hospitais do grupo, meninas? Hoje, a Ana viveu essa experiência com a gente no ano passado, né? Ana, você pode dizer porque foi a primeira vez, mas assim, nós temos 22 filiais, né? São 22 unidades. E a gente conseguiu, né, trazer esse método, esse trabalho para todas essas filiais. Olha. Então, são unidades, nós temos hospitais, temos UPAs, temos UBS, e esse mês, essas unidades todas estão desenvolvendo esse projeto. Então, por exemplo, essa semana a gente tem unidades em Goiás que estão concomitantes, ao mesmo tempo, várias unidades fazendo esse movimento acontecer. Para nós foi uma grande experiência, né? É impressionante como que a vivência, o sentimento, ele acontece independente da unidade. A gente vê que a entrega é muito significativa mesmo, mas são unidades com exigências diferentes de planejamento, mas faz sentido para todas. Então, a gente conseguiu hoje chegar em algumas cidades, aí, em diversas cidades, né, levando esse movimento. Eu achei muito bacana a forma como eles realmente incorporaram a essência do nosso projeto. Né? Exatamente. Todo mundo falando a mesma língua, exatamente, né? Que é o bem do paciente. Isso. Que é o bem do paciente e que é o entendimento de uma experiência que o paciente ele vem com uma bagagem, ele vem com uma história, ele vem com uma mochila. E a gente, ao invés de só atender a exigência de uma técnica, né, de uma habilidade, né, de administrar uma medicação, não é só sobre isso, né? Exato. Então, é o olhar nos olhos, é você tocar no paciente, é você perguntar como ele está no dia, se tem algo que a gente possa fazer a mais por ele naquele momento. E serve também de aprendizado, já que a gente está, né, no Vem com a Suprema, para o aluno, para quem está fazendo um curso, né, da área da saúde, que é preciso sair disso, né? Sim. A gente, em todos os anos, não importa, a gente incorpora o acadêmico ali. Então, a gente chama ele como voluntário, a gente desafia ele a ter essas conversas. E, com certeza, na formação do aluno é um diferencial, porque ele já experimenta um outro lado, que é fora dessa questão dos protocolos, do cumprimento, que é essencial, que é importantíssimo, mas tem esse lado intangível que a gente está dizendo, que é entender o ser humano, a individualidade dele, né? É conhecer um pouco da história dele e saber qual é o desejo dele, como que a gente pode aproximar nesse momento para fazer sentido, para ter humanização, para ter carinho, para ter respeito, empatia, dar dignidade para ele. Muitas vezes a gente está com um paciente que ele a vida inteira foi independente, que ele, né, tinha uma rotina super ativa e, de repente, por aqueles dias ali, ele fica na dependência total nossa, né? Então, como será que ele está se sentindo naquele momento e como que a gente pode agregar, né? Perfeito. Que vem, então, a edição
de 2027. Isso, sempre. Com mais música. Com mais música. Mais ações. Isso. E parabéns também pela iniciativa. Muito bacana. A gente sempre fica muito feliz de vir para poder falar, porque o nosso desejo é que esse projeto ele seja uma realidade em todas as unidades, em todas as instituições, né? Então, a gente vem com muito carinho mesmo dizer um pouquinho dessa arte, né, que a gente vai entendendo que faz muito sentido mesmo na nossa profissão. É verdade. Eu falo que o projeto ele não é nem só para os nossos pacientes, os nossos colaboradores, ele também trabalha muito no nosso pessoal, né? Demais. Sim, nós somos outras pessoas depois desse projeto e em tudo que ele reverbera no nosso dia a dia de trabalho e nas ações que a gente tem feito para os nossos pacientes. Tem todo um outro sentido, exatamente, né? Estar ali, né? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, a gente conversou com a Fabíola e também com a Ana Clara, minha xará. Parabéns pela iniciativa, Obrigada. Sucesso no programa, né, do ano que vem. E parabéns também. Junto aí, Vivi. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Vem com a Suprema de hoje, fica por aqui. A gente volta na próxima sexta, 8h30 da manhã. E daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.